Meu nome é Vinícius, sou professor de Geografia aqui do cursinho ESAG Vestibulares e aqui o pessoal me chama de Penápolis. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fuso horário. Primeiramente, o que é fuso horário? A definição. Fuso horário é a diferença de horário de um lugar para o outro. Ponto. Mas como é que nós vamos encontrar essa diferença de horário? Qual que é o espaçamento aí para ter essa diferença de horário? Para encontrarmos aí, para pensarmos nisso. Primeiro, tem que pegar dois conceitos aí. A distância da Terra, que é a ideia da longitude, certo? E vou fazer uma relação, uma proporção em relação à rotação. Tudo bem? Então, vou pegar a longitude e vou dividir pela rotação. O que é longitude? É toda a superfície da Terra. Ou seja, a ideia de 180 graus para o oeste, 180 para o leste, 360 graus. Tudo bem? A circunferência da Terra, dividido pelo movimento de rotação. Quanto que dura o movimento de rotação, Penápolis? Simplesmente aproximadamente 24 horas. Quando eu faço essa conta, eu tenho de cabeça, vai dar 15 graus. Tudo bem? A ideia então é o seguinte, que a cada 15 graus eu vou ter um fuso horário. Ou seja, eu vou ter a diferença de 1 hora, certo? Mas como é que eu aumento ou diminuo essa diferença de hora? Professor, simples. Quando eu vou em direção a leste ou à direita, eu vou aumentando a quantidade de horas. Quando eu vou para oeste ou para a esquerda, a tendência é diminuir. Por quê? Simples. Se eu for pensar nesse mapa, certo? O sol nasce ou levanta, né, a leste, então amanheceria primeiro. Ou seja, a ideia é que a quantidade de horas, se for 6 horas da manhã no Japão, seria aproximadamente 6 horas da tarde no Brasil. E assim sucessivamente, ou 6 horas da tarde no Japão, 6 horas da manhã no Brasil. Ou seja, a ideia é que eu tenho mais horas, essa diferença é maior aqui em relação aqui. Tudo bem? Essa seria a ideia. Vamos usar um exemplo para melhorar essa questão do fuso horário. Pega São Paulo, que está a 45 graus a oeste, e Xangai, que está exatamente a 120 graus a leste, certo? Qual que é a diferença de horário entre as duas cidades? Aí, simples, eu posso executar esse exercício de duas maneiras. A primeira maneira, ou o modo 1, eu pego São Paulo até Greenwich, certo? Que é a ideia do meridiano central, a 0 graus, certo? E vou dividir por 15. 45 dividido por 15, eu tenho 3. 3 o quê? 3 fusos, que vai dar a ideia de 3 horas, certo? E daí eu pego Xangai. De Xangai, 120, a Greenwich, 0 graus, certo? Eu vou dividir 120 por 15, eu tenho 8. A hora que eu somo esses dois, eu tenho 11. 11 o quê, professor? 11 fusos, ou 11 horas. Ah, dá um exemplo qualquer. Se for 1 da tarde, certo? Em São Paulo, é só adicionar mais 11 horas, certo? Ah, professor, e se for 1 da tarde em Xangai? Eu quero saber a hora em São Paulo, certo? É só você subtrair 11 horas. Esse é o modelo 1, mais fácil, você faz 1 até Greenwich, depois faz um outro, né, até Greenwich também, certo? E o modo 2, simples, quando eu estou em hemisférios, tanto leste e oeste, diferentes, certo? Eu vou somar. São Paulo mais Xangai. 45 mais 120 dá 165. Dividido por 15, 11. 11 o que, professor? 11 fusos ou 11 horas a diferença. Ah, e se eu estiver no mesmo hemisfério? Aí você tem que subtrair. Por exemplo, São Paulo, 45 e a Cidade do México. Aí, 75. Você subtrai 45 menos 75 menos 45, 30. 30 dividido por 15, certo? 3. 2. 2 o quê? 2 fusos ou 2 horas. Quando você está no mesmo hemisfério, subtrai. Hemisférios diferentes, você soma para depois fazer o mesmo conceito. Dividir por 15, tudo bem? Esta é a ideia central aí sobre fuso horário. Tem um detalhe muito interessante, que é a linha internacional da data. O que seria essa linha internacional da data? Toda vez que você passa de um lado para o outro, você pode ganhar um dia, entre aspas, ou perder um dia.
Se você vai de oeste para leste, se você cruza nessa direção, tecnicamente você está ganhando um dia. Agora, se você cruza de leste para oeste, tecnicamente você perde um dia. Tá legal? Essa é a linha internacional da data. Só para vocês terem uma ideia, tem alguns cruzeiros que eles vendem duas festas em uma, né? A ideia é de comemorar 2 vezes o ano novo. Por quê? Porque eles cruzam de oeste para leste, puf, ganham um dia e depois de algumas horas novamente tem um outro ano novo. Então eles vendem 2 vezes essa festa aí, numa lógica bem interessante. No caso de uma lógica capitalista, de marketing, etc. Tudo bem? Essa é a ideia de fuso horário. É um tema tranquilo, fácil, e que todo processo seletivo basicamente ele vai cobrar aí uma diferença de 1, 2 anos. São ciclonais, é sazonal a cobrança desse tema, dessa questão aí. Tudo bem? Essa é mais uma dica aí, fuso horário para vocês, galera. Obrigado e até a próxima.